Então, boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos nesta casa, Centro Espírita Sebastião Mártir, que é uma instituição pela qual temos um respeito profundo pela essa história, de décadas de serviço para Jesus. Queremos agradecer a direção da casa, aqui representada pelo Fred, esse amigo querido, que sempre nos recebe com muita fraternidade, ao PC, que administrou o convite, ao nosso irmão Roberto, que sempre cuida das filmagens, e a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, todos os presentes, encarnados e desencarnados. Sabemos que tem espiritualidade, comparece em grande quantidade para essas reuniões. O tema da noite de hoje é comunhão com Deus. Então nós vemos que a leitura que foi feita, aparentemente ao acaso, o homem com Jesus, vejam que é o mesmo tema, comunhão do homem com Deus e comunhão do homem com Jesus. E nós vamos iniciar recordando uma passagem do Evangelho de Mateus, que é parte do mais belo sermão da história da humanidade. Nunca antes e nunca depois se conheceu na Terra um sermão tão belo como o Sermão do Monte, que foi proferido por Jesus, que está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Então, aqueles que desejarem estudar a fundo o Sermão do Monte, é estudar esses 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7. No capítulo 5, Jesus começa com as bem-aventuranças, E no capítulo 6, Jesus vai nos falar sobre a oração. E é no capítulo 6 de Mateus que Jesus nos ensina a prece que todos nós conhecemos, o Pai Nosso, Talvez alguns de nós não estivéssemos lembrando aonde que estava essa prece do Pai Nosso. Ela está dentro do Sermão do Monte. Ali no capítulo 6, começa no versículo 9. Começa Jesus nos ensinando o Pai Nosso. Porém, no versículo exatamente anterior a esse, ou seja, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8, Antes de Jesus falar o Pai Nosso, ensinar o Pai Nosso, ele disse uma frase, ele transmitiu um ensinamento tão profundo, meus irmãos. Um ensinamento que, se nós refletirmos sobre ele, se nós procurarmos perceber o significado dessas palavras de Jesus nas nossas vidas, ele tem o poder de promover mudanças profundas em nós, para melhor, é claro. Até mesmo na forma de nós orarmos. Se nós compreendermos a plenitude dessa frase curtinha que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. O que Jesus disse? Ele disse assim: Deus, vosso Pai, sabe tudo o que vos é necessário antes de vô-lo pedir. O que Jesus disse aí? Vamos falar na linguagem de hoje, Ele disse assim: olha, Deus, nosso Pai, Ele sabe o que cada um de nós, individualmente, necessita antes da gente fazer a oração para pedir ajuda para aquele assunto. Então, por exemplo, a gente está doente, Qualquer um de nós. A gente vai fazer uma oração pedindo a Deus a cura ou o alívio da dor. Jesus declarou, olha, antes de você fazer a sua prece, Deus já sabe que você está doente. Se você está com um ente querido, você enfermo, você está sofrendo, ou você tem uma dificuldade de relacionamento conjugal, ou relacionamento com amigos, colegas de trabalho, a perda de um ente querido pelos laços da morte, o desencarne, aqueles sofrimentos que cada um de nós tem, Deus sabe tudo, antes da gente fazer uma prece pedindo ajuda. E Jesus disse isso se vale para toda a humanidade. Na verdade, vale para todo o universo. O universo que tem bilhões, na verdade, trilhões de estrelas, galáxias e mundos habitados. Deus sabe o que cada indivíduo, vamos falar só da Terra, o que cada um de nós individualmente está passando.
Então Jesus, com essas palavras, ele asseverou que Deus está em comunhão perfeita com todos os seres da criação. Que Deus é onipresente, ele está presente nas nossas vidas. Deus não está separado de nós, ele não está em algum lugar e nós estamos aqui, como às vezes nós temos essa imagem, né? Ele está conosco o tempo todo. É uma comunhão ininterrupta. Deus não se desconecta de nós nem um segundo. Ele está em comunhão perfeita, contínua, ininterrupta com todos nós seres humanos. Só que às vezes a gente não sente isso, né? Esse ensinamento de Jesus, ele é tão extraordinário, porque ele está dizendo que Deus está em comunhão com todos nós. Se a gente conseguisse sentir isso, primeiro compreender e depois sentir, imagine a paz, a calma que isso vai nos trazer, né? Então Jesus asseverou com isso que todos nós estamos sob essa comunhão de Deus conosco. E que essa comunhão de Deus, ela é igual com todos os seres da criação. Essa é uma coisa interessante, né? Se a gente parar para pensar, fala, não, mas com Jesus a comunhão de Deus é maior. Com uma pessoa, um Chico Xavier, é maior do que com a gente. Né? Uma pessoa que cometeu um crime violento na cadeia, com ele vai ser menor. No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que tem o título, no livro A Gênese, capítulo 2, que tem o título Deus, ali Allan Kardec nos explica que esse amor de Deus que ele irradia é como o sol. O sol não brilha igual para todo mundo na Terra? Igualzinho, ele não vai escolher, vai brilhar mais para um do que para outro. Cada um de nós é que escolhe. Tem gente que gosta de ficar mais no sol, outros gostam de ficar menos. Mas o sol, ele irradia igualmente para todos. Assim é a comunhão de Deus, ele irradia igual para todos. Agora, a ligação de Deus para conosco é igual. Agora, será que a ligação nossa para com Deus é igual? Se a gente inverter a pergunta, o que vocês acham? É igual ou é diferente? A de Deus para conosco, Deus está ligado a Jesus, a Chico Xavier, a cada um de nós, ao nosso irmão equivocado que hoje está no presídio, está ligado igualmente a todos. Agora, será que nós estamos igualmente ligados a Deus? No sentido contrário? Quem acha que não está ligado igual? Não está, né? É isso mesmo, todo mundo levantou a mão. Todos estão certos. Realmente não estamos igualmente ligados a Deus. Né? Porque quando Jesus, por exemplo, a conexão dele com Deus é perfeita. Tanto que Jesus chegou a declarar certa vez, né? Eu e o Pai somos um. Essa declaração de Jesus levou a Igreja Apostólica Romana, né, Católica Apostólica Romana, a interpretar que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus. Mas não era isso que Jesus estava dizendo, né? Se a gente examinar o Evangelho, Jesus claramente se diferencia de Deus. Mas ele estava dizendo assim, olha, Deus tem uma comunhão perfeita comigo, mas eu tenho uma comunhão perfeita com Deus. Tudo que Deus quer que Jesus faça, Jesus capta no mesmo instante, no mesmo segundo, e ele executa. Então é uma comunhão tão intensa, tudo que Deus quer dele, ele ouve e ele faz. É como se fosse um. Isso que ele quis dizer. Eu e o Pai somos um. Então Jesus tinha uma comunhão perfeita com Deus. E aí nós pegamos outros exemplos, né? Um exemplo maravilhoso para todos nós é o exemplo do Paulo de Tarso. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, tudo bem, Jesus tem a comunhão perfeita com Deus, mas quando que nós vamos chegar no nível de Jesus, né? Será que é possível um ser humano, né, numa situação, no estágio evolutivo intermediário, conseguir uma comunhão com Deus mais estável, mais contínua, né? Porque o que ocorre conosco? Todos nós temos comunhão com Deus. Né? Vejam que uma noite como esta, né? Hoje é uma sexta-feira de carnaval, né? Mas cada um aqui escolheu vir aqui no Centro Espírita Sebastião Marte. Cada um se movimentou, ou veio caminhando, ou veio de carro, saiu de casa, teve que fazer uma força de vontade. Por que a gente veio aqui? Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós estamos atraídos por Jesus, atraídos por Deus.
Então, isso é um sinal, um indicativo que nós estamos num processo de ampliação da nossa comunhão com Deus. Só que acontece que nós ainda, no nosso estágio evolutivo, nós nos conectamos com Deus, dá aquele bem-estar, sente uma paz, né? Quando a gente entra aqui, só de entrar aqui, a gente já sente que a gente está num lugar diferente, e está mesmo, né? Porque aqui tem uma vibração maravilhosa. Aí daqui um pouco a gente pega o carro, está dirigindo, aí vem alguém assim, dá uma cortada e a gente já se desequilibra. Nós espíritas já pelo menos aprendemos a não falar nada, né? Mas dificilmente a gente aprende a não pensar nada. A gente pensa coisa, esse cara não sabe dirigir, e se desconecta com Deus. Um simples alteração de humor, a gente se desconecta com Deus. Existem alguns comportamentos que nos desconectam de Deus. Um deles é a reclamação, a lamentação. Então, se alguém aqui já conseguiu eliminar a reclamação da sua vida, você deu um grande passo para estar numa comunhão mais perfeita com Deus. Porque a lamentação é um desconectador, a gente se desconecta de Deus. Porque a gente começa a reclamar, a falar mal da vida, as coisas não estão do jeito que a gente queria. Que tudo que a gente reclama na vida, em última instância, a gente está reclamando de quem? De Deus. A gente está falando, as coisas não estão boas, eu não merecia passar por isso. Ou seja, o que a gente está dizendo por trás disso? Deus se enganou. Não era para eu estar passando por nenhum desafio. É uma injustiça. Então, a reclamação é algo que nós devemos prestar muita atenção, nos vigiarmos para corrigirmos esse vício milenar que nós temos. No livro Nosso Lar, o Espírito Clarencio, ele ensina ao André Luiz e a todos nós que a reclamação é uma doença mental de tratamento difícil. Então, primeiro a gente tem que assumir que é uma doença, senão a gente não quer nem pensar em se tratar, né? No dia que eu li isso, eu confesso para vocês que eu fiquei chocado. Eu falei assim, ele leu, está escrito lá, a lamentação denota enfermidade mental, de tratamento difícil e curso laborioso. Aí eu pus a mão na cabeça e falei, eita, tem que começar o tratamento dessa enfermidade. Porque naquela época, quando eu comecei a ler, eu era um campeão de reclamação. Eu falei, não, vamos diminuir. Aí, graças a Deus, eu diminui muito. A reclamação verbal diminuí quase, sei lá, 80%. Mas a reclamação mental, essa é difícil. Quando a gente menos espera, a gente questiona, reclama. Então, a comunhão com Deus, nós já sabemos como fazê-la. Só que a gente não sabe como mantê-la, como permanecer nessa comunhão estável. Mas a gente fica alegre, fica bem, fica em paz. Daqui um pouco a gente está aborrecido, está contrariado, está reclamando. A gente conecta e desconecta. Mas o importante é que a gente sabe como conectar. E nós vamos ver daqui a pouco os melhores meios da gente conseguir manter essa conexão com Deus mais prolongada, mais estável. Vamos recordar um exemplo que é emblemático para todos nós, de uma pessoa que não tinha essa conexão com Deus, que sofreu muito e depois ele conseguiu fazer uma conexão quase que permanente, podemos dizer até permanente. É um personagem importante do Evangelho, que é o Paulo de Tarso, né? Nós conhecemos a história do Paulo de Tarso, ele que era um doutor da lei, da religião judaica, ele, para defender Moisés, quando viu surgir o movimento dos cristãos, ele começou a perseguir os cristãos, levar os cristãos presos. Ele fez um movimento contrário a Jesus. Lembrando a lição de hoje, né? O homem com Jesus. O Paulo de Tarso era um perseguidor, tanto que Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, né? Uma passagem muito conhecida, em plena luz do dia, perto do meio-dia, e ele viu aquela luz e ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem sois, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. E a partir daquele momento, o Saulo mudou a sua conduta, ele passou a seguir a Jesus. Só que ele levou muitos anos
trabalhando o seu íntimo para fazer uma reforma interior, para conseguir seguir Jesus no seu comportamento. Tanto que, certa vez, ele fez uma declaração muitíssimo importante para nós, essa confissão que ele fez. Ele disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Eu queria fazer várias outras coisas no bem, eu faço um pouquinho, mas as outras eu não consigo. E o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. Ou seja, o Paulo de Tarso, ele confessou numa carta, né, que chegou até nós, que ele vivia um conflito interior. Ele já enxergava que ele tinha certos defeitos que ele não queria mais fazer, mas quando via, fazia. E ele já tinha percebido várias coisas boas que ele queria fazer na vida dele, novas disciplinas, mas aí passava o tempo e ele não começava a fazer. Então ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Por exemplo, a reclamação. Eu não queria mais reclamar, mas eu ainda reclamo. Por mais que eu estou vigiando, lutando, eu ainda reclamo. A maledicência. Eu não queria falar mal de ninguém, mas a gente está assistindo televisão, aparece uma coisa, alguém fala: nossa, mas isso está errado. E a gente, por invigilância, realmente está errado. A gente embarca naquilo lá e começa a falar mal dos outros, que nos desconecta de Deus. Então, o mal que eu não queria fazer, eu ainda faço. E o bem que eu queria fazer, ainda não faço. No nosso caso, às vezes, a gente já está fazendo bem, todos nós, mas às vezes nós temos projetos, né? Eu tenho alguns, por exemplo, nossa, eu queria participar lá no Lar Maria Madalena, regularmente. Tinha uma época que eu consegui fazer isso, depois eu parei. Vejo o bem, eu quero fazer, eu estou com vontade e não faço. Conflito, exatamente o que o Paulo de Tarso passava. E o Espírito Emmanuel vai nos ensinar que esse conflito é bom, não é ruim. Porque ele mostra que a gente está se conhecendo e já sabe as coisas que a gente tem que fazer e as coisas que a gente não deve mais fazer. E o Paulo perseverou durante toda a sua vida, vivendo com esse conflito, mas seguindo em frente, jamais desistindo. E o que aconteceu no final da vida dele? Ele fez uma declaração num nível muito mais elevado. Ele disse assim: já não sou eu mais quem vivo. É o próprio Cristo que vive em mim. Olha que maravilha. Olha que diferença do Paulo de Tarso no início, né? Quando ele disse que tinha aqueles conflitos, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não queria fazer ainda faço, eu por invigilância acabo fazendo. Mas mais adiante na vida, de tanto participar, falar de Jesus, fazer o bem, divulgar a boa nova, de tanto repetir, um dia ele chegou: nossa, estou ligado com Jesus o tempo todo agora. Já não sou eu mais quem vivo, não sou eu mais que conduzo a minha vida. É o próprio Jesus que me conduz. Ou seja, ele entrou em comunhão perfeita com Jesus. Tudo que Jesus queria que ele fizesse, ele captava no campo mental e fazia, obedecia. Ele entrou em comunhão com Jesus, o homem com Jesus. O Paulo de Tarso conseguiu fazer isso, para nos mostrar que é possível fazermos isso. Que esses conflitos que todos nós temos são normais, fazem parte da vida. Eles não devem ser motivos de preocupação. Fala: meu Deus, eu queria resolver minha vida, eu queria ser uma pessoa sem conflitos. Não tem jeito. Porque tem coisas que a gente gostaria de fazer e não está fazendo. E tem coisas que eu não queria mais fazer e ainda faço. Isso é um conflito. É importante a gente perceber que existe esse conflito e seguir em frente, cada vez mais se melhorando um pouco, fazendo um pouco mais de bem e cada vez mais diminuindo a prática daqueles equívocos que a gente não quer mais fazer. E com as graças de Deus, um dia nós também vamos dizer, como Paulo de Tarso disse: já não sou eu mais quem vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. Quando a gente chegar nesse estágio, a gente entrou em comunhão com Deus. A gente entrou em comunhão com Jesus. E quem está em comunhão com Jesus também está em comunhão com Deus. Quais são as práticas, de acordo com a doutrina espírita, melhores
qual é a melhor atividade que a gente pode fazer para que a gente consiga ampliar cada vez mais a nossa comunhão com Deus, e não só a comunhão, mas sustentar, fazer essa comunhão ficar contínua, né? Porque essa comunhão, às vezes a gente fica pensando, mas como é que pode? Como é que eu vou me conectar com Deus? Onde que Deus está? Então, no livro A Gênese, no capítulo 2, Deus, Allan Kardec nos explica que existe no universo, vamos falar só da Terra, existe em todo o planeta Terra um fluido divino universal, um fluido que envolve todo o planeta. Esse fluido é comparável, para a gente raciocinar, como se fosse o ar aqui. O ar não está aqui, a gente está respirando, ninguém vê o ar, né? A gente sabe que tem o ar porque a gente respira, e um ar maravilhoso. Esse fluido também está aqui, só que ninguém está vendo. Nós estamos mergulhados nesse fluido. Da mesma forma, ele compara como um peixe no oceano. O peixe anda para lá, nada para cá, para lá, para cima, para baixo, ele sempre está dentro da água do oceano. Nós também, não tem jeito a gente sair desse fluido. Nós estamos sempre mergulhados nesse fluido divino universal. E esse fluido, diz Kardec, ele é sensorial. Ele sente, ouve e vê. Ou seja, se nós falamos alguma coisa, se a gente pensou alguma coisa ou fez alguma coisa, se projeta nesse fluido e Deus sabe no mesmo instante que a gente fez aquilo. Então veja que Jesus, há 2000 anos, ele fez uma revelação de que Deus conhece todas as nossas necessidades antes de nós pedirmos. Só que ele não explicou como. Por que ele não explicou? Porque naquela época a gente não tinha nem condição de entender. Agora o Espiritismo vem nos explicar, confirmar que o que Jesus disse é uma verdade absoluta, e o Espiritismo veio explicar como é possível Deus estar em comunhão com todos os seres. Ele está em comunhão com todos os seres por meio desse fluido divino, que está aqui, está em todos os lugares. Para a gente fazer uma analogia, é como o rádio, por exemplo. As ondas do rádio não estão aqui, no espaço? Alguém está ouvindo o rádio? Não. Porque para a gente ouvir o rádio precisa de um aparelho. E a gente vai pegar aquele aparelho de rádio, né? Estou fazendo com a mão assim, nem é assim mais, né? Os rádios antigos eram. A gente vai girando ali aquele botão até ele entrar numa certa frequência, né? A gente começa a ouvir, opa, estou ouvindo aqui o noticiário, estou ouvindo uma oração, dependendo de você escolher. Mas aquele noticiário, a oração, ela surgiu porque você ligou o rádio? Não, ela está o tempo todo aí. Mas na hora que a gente entrou em comunhão com o rádio, via o rádio, o aparelho rádio, a gente começou a ouvir algo que sempre esteve aqui. A televisão é a mesma coisa. Os sinais da televisão estão aqui, ó. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sente. A gente precisa de um aparelho. Qual é o aparelho? O aparelho de televisão. A gente põe o aparelho de televisão, cada um pega o seu controle remoto, clica, entrei em sintonia, estou assistindo a programação de uma missa, por exemplo. Mas essa missa não começou a acontecer porque eu liguei a TV. Ela está o tempo todo, estava aí. Só que agora, por meio desse aparelho, eu consigo me conectar com essas ondas que estão aí e ver a imagem. E existem algumas situações, no rádio, por exemplo, que entre uma estação e outra, eu não posso ficar ali numa zona que fica aquele chiado, né? Eu não estou sintonizado com nada. E isso também acontece conosco. Quando a gente está conectado com Jesus e desconecta, é como se a gente tivesse na nossa mente esse chiado. Então, essas ondas que estão aqui de rádio e televisão, para a gente conseguir ouvir o rádio e ver a televisão, nós precisamos de um aparelho, não é isso? E esse fluido divino de Deus que está aqui? Como é que a gente faz para conseguir perceber que ele está aqui, se conectar? Também precisa de um aparelho. E qual é o aparelho? Qual é o aparelho que a gente usa para conseguir perceber que aqui tem um banho de luz sobre todos nós? Que tem espíritos cantando hinos. O aparelho é a nossa mente. E esse aparelho que cada um de nós tem que aprender a utilizar. Que a grande maioria de nós não sabe utilizar esse aparelho. Por isso que às vezes a gente está pensando, a pessoa faz uma oração, a mente está direcionada para ali. Daqui um pouco ela começa a pensar, nossa, será que eu desliguei a panela de pressão lá na cozinha? Aí a mente já mudou de frequência.
e a nossa mente vai para lá, vem para cá. Ixi, daqui será que vai ter trânsito daqui um pouco? A nossa mente desconectou. Então a gente vai aprender a disciplinar a mente. Falei, eu estou aqui agora, no Sebastião Marte, os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet, 100% presente aqui, com a mente conectada aqui. E se por acaso um pensamento vem, a gente aprende, não, eu quero ficar aqui, quero prestar atenção, não só nas palavras do estudo de hoje, mas nas energias que estão aqui, sentir esse ambiente. Aí nós estamos aprendendo a usar a mente para entrarmos em comunhão com Deus. Então isso é uma prática, um exercício do dia a dia. Agora, tem alguma prática que é a melhor delas para a gente conseguir manter mais essa comunhão com Deus? Ampliar mais rapidamente, acelerar? Tem. Então hoje nós vamos relembrar qual é essa prática. E a gente tomar conhecimento dela é um passo importante, mas se a gente não colocá-la em prática, não adianta muita coisa. É a mesma coisa que a gente fala, olha, gente, se assistir um programa na televisão, você tem que ligar no canal tal. Falar, agora eu já sei. Mas se você nunca ligar o canal tal, não vai adiantar nada esse conhecimento. Então, qual é a prática que mais nos conecta com Deus? Que mais deixa a nossa mente estável naquela sintonia com Deus? Que mais acelera o processo da gente ampliar a nossa sintonia com Deus? Qual é essa prática? A doutrina espírita, Allan Kardec sabiamente elegeu como a expressão máxima do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há comunhão. Salvação pode ser interpretado como a gente não consegue se conectar. Ou seja, a caridade no seu sentido mais amplo, né? Às vezes a gente pensa em caridade, né? Que também é muito importante, claro, fazer o bem levando um alimento, uma cesta básica, uma roupa, um remédio, mas o campo da caridade é muito mais amplo do que isso, né? Se uma pessoa está triste, desanimada, e você vai conversar com ela, você percebe, né, que ela está triste, desanimada, vai conversar com ela até ela ficar mais alegre. Isso é uma grande caridade, não é pequena, é uma grande caridade, se interessar pelo outro, se interessar pelo próximo. Por isso que essa prática de visitar com regularidade uma instituição como Maria Madalena, como o lar de crianças Chico Xavier, lá eu também fiquei alguns anos. Quando a gente começa a participar e conviver, se interessar pelas outras pessoas, ouvir as histórias delas, né, esse trabalho maravilhoso que é sob a responsabilidade aqui do Sebastião Marte, né, lá Maria Madalena, isso aí, meus irmãos, é o maior conector com Deus que tem. E quando a gente está ouvindo a dor do outro, levando o evangelho, levando o remédio, levando esperança, e a caridade todos nós podemos fazer. Uma outra caridade que a gente faz e não sabe nem o que é caridade, a oração. Quando a gente ora pelo outro, é caridade. Opa. Então, quando nós vamos orar, vamos ampliar o nosso campo de atuação da prece, né? Vamos pedir por nós, por nossa família, mas vamos pedir também por todas as pessoas que a gente conhece, nossos amigos, as pessoas que estão internadas nos hospitais. Pedir, estamos orando. E vamos pedir por toda a humanidade, pelos nossos irmãos ali no leste europeu que estão vivendo uma experiência terrível da guerra. Fala, poxa, eu não posso fazer nada. Podemos orar e fazer visualizações criadoras, imaginar Jesus com seus braços estendidos e das suas mãos descendo uma luz repleta de energias divinas, calmantes, descendo naquele ambiente, iluminando e abençoando a todos aqueles que têm sobre os seus ombros a responsabilidade de conduzir os destinos de uma nação. Orar por eles, pelos presidentes, pelos nossos governantes. Isso é caridade. Orar e imaginar Jesus abençoando todos eles. Então, a prática da caridade, nos interessarmos uns pelos outros,
os nossos amigos, nossos colegas, né? Ainda estamos com restrições na pandemia, né? Puxa vida, tal fulano, nunca mais vi. Vamos pegar o telefone e ligar. Às vezes a pessoa está em depressão, a gente não sabe. Como é que você está, meu irmão? Às vezes a pessoa fala, não, eu estou bem, mas pela voz você vê que ele não está bem. Aí você vai estendendo a conversa, vai falando de Jesus, vai falando uma história mais animada. Cada um tem o seu jeito, não tem uma receita, né? Tem pessoas que é mais brincalhona, às vezes conta uma piada. Outros gostam de falar mais do evangelho, outros gostam de contar histórias, cada um de um jeito, mas de forma que a gente está se interessando pela necessidade do outro. E quando a gente entra em comunhão com o outro, nós estamos aprendendo a entrar em comunhão com Deus. Por isso, e quando perguntaram para Jesus, né? Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Né? Jesus falou, amar a Deus de todo o seu pensamento, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Esse é o primeiro. Aí ele disse assim, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus nos ensinou que amarmos ao próximo é semelhante a amar a Deus. Então vejam, o caminho está aberto. O Espiritismo vai nos mostrar, vamos nos interessar uns pelos outros. Vamos falar palavras de estímulo, de gentileza, palavras de esperança uns para os outros. Todos nós podemos tornar isso um hábito. Então, jamais, por exemplo, nas redes sociais ou no WhatsApp, no meu caso, o WhatsApp, né, que eu uso mais. Mas eu sei que tem muitas redes sociais. Jamais vamos mandar mensagens para os outros de palavras hostis, de coisas pejorativas, negativas. Vamos só encaminhar. Fala, puxa, isso aqui eu vou mandar para a pessoa, ela vai ficar alegre, ela vai pensar em Deus. Então, tudo que a gente vai fazer, nós temos que pensar. Até para mandar um WhatsApp. Será que o que eu vou mandar vai ajudar a pessoa a ficar melhor ou pior? Né? Nós não devemos ser, né, contribuir para que uma pessoa se desconecte de Deus. Então é isso, meus irmãos, esse tema de hoje, né? Comunhão com Deus. Que Jesus nos ensinou que Deus está em comunhão perfeita com todos nós. Ele sabe o que cada um de nós, conhece a cada um pelo nome, sabe tudo de cada um de nós. Até mesmo aqueles pensamentos secretos, aqueles sofrimentos, a gente sofre em silêncio, ele sabe tudo. Então, quando uma pessoa fala assim, parece que Deus se esqueceu de mim. Isso é impossível. Não tem jeito, porque Deus está em comunhão perfeita. Nós é que nos esquecemos dele. Então, Deus está em comunhão perfeita com todos nós. Um contato direto. Até mesmo, uns tempos atrás, a gente ouvia se falar com mais frequência, a pessoa tem que orar para o santo, ou no nosso caso, para os mentores. O santo vai levar para Jesus, Jesus vai levar para Deus. É uma ideia de que Deus está separado de nós. Isso não existe. Na hora que a gente fala, sente, Deus já sabe. Jesus já sabe. Porque Deus, cada um de vocês, cada um de nós está ligado com Deus, está ligado conosco direto. Que maravilha a gente saber disso, né? O Espiritismo veio nos esclarecer. Jesus já tinha dito, e o Espiritismo veio nos mostrar como. Então, o desafio para todos nós é esse: nós nos dedicarmos a ampliar a nossa comunhão com Deus, a nossa sintonia com Deus pela prática da caridade diária. A caridade não é uma coisa, eu vou lá no domingo praticar caridade. Não. Caridade é todos os dias. Em casa, praticar a caridade com o cônjuge, ajudar nas tarefas domésticas, ser gentil em casa, ouvir os filhos nos momentos de dificuldade, é caridade. No trabalho, né? Não entrarmos naquele espírito de competição no trabalho, e sim no espírito de cooperação, é a caridade. Vamos praticar a caridade. E um dia, com as graças de Deus, se não nessa encarnação, mais para frente, mas todos nós um dia vamos dizer as mesmas palavras de Paulo de Tarso. Já não sou eu mais quem vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. Todos nós vamos conseguir isso, mas é preciso trabalho, todos os dias. Nós agradecemos muito a todos aqui presentes, os que nos assistem pela internet, pela atenção, pelo carinho e pelas boas energias que irradiaram no decorrer dessa reunião, que muito nos auxiliaram nesse estudo. Graças a Deus.